30 Supreme Arengon System Capítulo 221 Preciso testar algo. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Não havia uma maneira fixa de aumentar o domínio sobre o físico. Basta continuar tentando e esperar conseguir um avanço. Nux, no entanto, era diferente. Para ele, tudo isso precisou de apenas um clique. Físico do demônio da névoa devoradora, adquirido mais, ele clicou no sinal mais, que estava em seu sistema e, de repente, o mundo de Nux ficou preto. Não, isso não está certo. Em vez de seu mundo ficar preto, era mais como se ele tivesse sido transportado para um espaço negro. O que está acontecendo? Nux franziu a testa. Ele começou a olhar em volta, porém, não havia nenhum pingo de luz neste lugar. Ele não pode ver ou ouvir nada. Ele tentou tocar seu rosto com os braços e funcionou. Ele podia sentir seu corpo. No entanto, ele não conseguia sentir suas roupas. Era como se ele estivesse nu agora. Eda, Esquila, Lani, Tira. Ele tentou ligar para suas mulheres. Ou suas mulheres que estavam na mansão de Alger agora. Sim. Nux. O que aconteceu? As 4 mulheres responderam. O selo do harém está funcionando. Nux pensou interiormente e então ligou para todos. Gente, venham para o meu quarto. Tudo bem, as garotas também não brincavam. Pelo tom dele, elas perceberam que ele estava falando sério. As meninas rapidamente correram para o quarto dele e logo os olhos de Eda se arregalaram de surpresa. Nux. Ela queria correr em direção a ele. No entanto, Tira agarrou a mão dela e a deteve. O que você está fazendo? Cale a boca. Você vai morrer se tocar nele. Tira murmurou com uma expressão calma no rosto. O que vocês veem? Nux questionou. Estava deitado na cama. Eu era. Nux assentiu. Seu corpo está coberto por algum tipo de névoa negra. Nada é visível. O fato de ser seu corpo também é apenas um palpite. Tira respondeu. Névoa negra? Nux franziu a testa. Sim, não só isso, mas sinto uma energia ameaçadora daquela névoa. É como se ela fosse me devorar se eu chegar muito perto dela. Tira murmurou. Tudo bem. Nux assentiu. Ele não precisa ser um gênio para perceber o que era essa névoa negra. Era Black. Tiro rotulou como letal. Nux tinha certeza de que era Devouring Mist. Por que vocês dois estão tão calmos? De repente, Eda questionou. Oh, meu pervertido Eda, você está preocupado comigo? Nux questionou. Claro que sou. O que aconteceu com você? O que é essa névoa negra cobrindo seu corpo? Tudo bem, agora acalme-se. Nada aconteceu. Voltarei ao normal depois de algum tempo. Acabei de adquirir o físico do demônio da névoa devoradora de que estava falando. Não se preocupe. Nux respondeu em tom calmo. Eda e os outros se acalmaram um pouco e então Nux continuou. Agora responda algumas das minhas perguntas. Nux então levantou a mão dentro do espaço negro e questionou. Minha mão se moveu? Não há movimento em seu corpo. Eda respondeu. Nux então pulou e questionou novamente. Agora? Não, não há movimento, respondeu Lani. Nux então tentou controlar seu mana. No entanto, ele rapidamente percebeu que não pode acessar mana neste mundo. Ele tentou usar sentido, porém, além da escuridão total, não havia mais nada que ele pudesse ver. Nux. Você vai ficar bem, certo? De repente, Skyla questionou preocupada. Ah, vamos lá, não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu sei o que está acontecendo. Nux murmurou. Tudo bem, todos vocês deveriam sair da sala agora, as coisas podem ficar perigosas. Nux murmurou e suas mulheres saíram da sala obedientemente. Nux então quebrou a ligação telepática e suspirou. Agora, como diabos eu saio? Sim, ele também não sabia como sair dessa situação. Ele estava apenas tentando acalmá-los. Ele começou a olhar em volta, porém, estando neste lugar escuro, não havia nada para procurar. Então, Nux fechou os olhos e começou a relembrar o que estava escrito no mantra do demônio devorador da névoa, porém, nada lhe veio à mente. Não havia nada que se aproximasse moderadamente de sua situação mencionada no livro.
Nux coçou a cabeça em confusão. Agora, até ele começou a entrar em pânico. Que diabos? Eu não deveria apenas subir de nível. Por que diabos algo assim está acontecendo? Vamos lá, se houver algum tipo de tarefa que eu tenha que fazer, apenas me dê essa tarefa. O que há com essas boas-vindas sombrias? Ele começou a falar sozinho, tentando manter a sanidade e esperando receber algum tipo de dica. No entanto, apenas o silêncio o saudou. Nenhuma resposta, nenhuma dica, nada. Agora, Nux começou a entrar em pânico ainda mais. Sistema. Sistema. Você pode me dizer o que está acontecendo? Você pode me ajudar, certo? Ele pediu seu último recurso. Porém, como sempre, o sistema não respondeu. Talvez os sistemas conscientes sejam melhores que os inconscientes. Podem ser irritantes, mas pelo menos respondem às perguntas. Nux começou a pensar em coisas aleatórias enquanto entrava em pânico. Isso continuou por 5 minutos e Nux, que estava prestes a ter um ataque cardíaco devido ao pânico, sentiu algo mudar. O espaço escuro de repente rachou e então quebrou como um pedaço de espelho. Nux então tentou abrir os olhos e um grande suspiro escapou de seu corpo ao ver um teto familiar no topo. Ele se levantou e olhou em volta e logo seu coração se acalmou. Ele havia retornado. Então, ele olhou para seu corpo e embora não houvesse mudanças aparentes, ele sentiu que algo estava diferente. Algo em seu corpo havia mudado. Ele levantou a mão e névoa devoradora saiu de sua palma. Nux notou que esta névoa devoradora era mais escura que a de Amai e não só isso, ele podia sentir que era mais letal e mais forte. Então, como se soubesse disso desde criança, começou a descobrir cada vez mais coisas que poderia fazer com esta névoa devoradora. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. 2, 3. De repente, ele ligou. Sim, mestre. Os dois assassinos responderam ao mesmo tempo. Venha treinar comigo. Preciso testar algo. Supreme Arengon System capítulo 222. Vocês dois farão um novo recorde hoje. 2 e 3 olharam para Nux com olhares inexpressivos em seus rostos. Você realmente vai lutar assim? No final, 3 não aguentou mais e questionou. Qual é o problema? Nux questionou de volta com um pequeno sorriso no rosto. Os lábios de 2 se contraíram em aborrecimento. No entanto, ele sabia melhor do que ninguém que não deveria dizer nada. 3, porém, não tiveram esse nível de controle e estouraram. O que está errado? Tudo. Tudo está errado. Como diabos você vai lutar conosco se definir seu cultivo para o estágio iniciante? Esta não foi a primeira vez que Nux baixou seu cultivo para lutar contra os dois. No entanto, sempre que ele abaixava para o Master Stage. Ele tentava baixá-lo para o Advanced Stage também, mas parou de fazer isso depois de tentar uma vez. Desde aquele dia, ele sempre se beneficiou com eles enquanto limitava seu cultivo ao Master Stage. Contudo, hoje ele deu um passo adiante. Muito menos avançar, ele investiu ainda mais seu cultivo e colocou no estágio iniciante. Quão ridículo é isso? Tudo bem, não vamos perder muito tempo. Ele então gritou a mão e apontou o dedo para 2 deles. Vir. Ele desafiou com um pequeno sorriso no rosto. 2 e 3 sentiram seus lábios se contraindo. Isso era ridículo, porém, não havia nada que pudesse fazer a respeito. Se eles receberam a ordem de luta, eles lutarão. 2 e 3 se entreolharam e assentiram. Vamos acabar com isso rapidamente e perceber seus erros. Esse era o plano deles. Os dois correram em direção a Nux quando a adaga apareceu em suas mãos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux e então, névoa negra saiu de suas mãos. O que é isso? 3 murmuraram de surpresa. Nux, no entanto, não deu muito tempo para reagir e a névoa negra avançou em sua direção. Afaste-se. Isso é perigoso. 2 avisaram. Ele não sabia o que era aquela névoa, porém, sabia que era assustador. Seus sentidos de perigo, que ele aprimorou depois de ser um assassino por tanto tempo, estava formigando. Claro, 3 também foi um assassino como ele. Seus sentidos de perigo lhe disseram que algo estava errado também. No entanto, ela ainda não conseguiu reagir a tempo e um pouco da névoa negra roçou seu dedo mínimo. Eca! Ela gemeu de dor, então olhou para o dedo e viu que ele havia ficado cinza. Porém, esta não era a pior parte. A pior era que a parte cinzenta crescia a um ritmo visível aos olhos. 3 entrou em pânico, porém,
No final, ela ainda era um assassinato. Ela rapidamente recuperou os sentidos e usou sua mana para evitar que ela se espalhasse. A névoa, porém, era mais assustadora do que ela imaginava. O mana que ela usava para suprimir a névoa estava sendo devorado por ela. Eu preciso tirar isso do meu corpo. Não posso simplesmente pará-lo apenas com minha mana. Três pensaram interiormente e então ela usou ainda mais mana para tirar a névoa de seu dedo. Seu dedo finalmente se recuperou a cor. Tudo estava bem agora. Tudo, menos três. Ela olhou para Nux com uma expressão horrorizada no rosto. O que diabos é isso? O sorriso de Nux cresceu. Minha nova habilidade. Os olhos de Três se arregalaram de surpresa. Porém, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma grande quantidade de névoa negra saiu do corpo de Nux. A luta ainda não acabou. Vocês dois. Tente não ser derrotado por um cultivador de estágio iniciante. Nux murmurou e os lábios de dois se contraíram em frustração e aborrecimento. Porém, Três não tinha a mesma expressão que ele. Três sabia. Três havia lidado com aquela névoa. Era definitivamente letal. Não subestime aquela névoa. Uma vez que ela tocar seu corpo, ela vai se espalhar por todo lado. Também, não tente pará-la com mana. Ela tem a propriedade de devorar mana também. O melhor método é usar um pouco mais de mana e empurre-o para fora do seu corpo. Não, esse não é o melhor método. Dois balançou a cabeça com um sorriso no rosto. O que você quer dizer? O sorriso de dois se alagou e ele continuou. O melhor método é evitar aquela névoa irritante e derrotar o homem que está controlando. Então dois seguimos em direção a Nux a uma velocidade na qual nenhum cultivador de estágio iniciante seria capaz de reagir. Mesmo que Nux não fosse realmente um cultivador iniciante e pudesse ver seu movimento, com seu cultivo restrito, não havia como seu corpo reagir. Dois só precisava se aproximar dele e colocar sua adaga em seu pescoço. Nux, porém, tinha planos diferentes. A névoa ao seu redor se movia e cobria todo o seu corpo como um escudo. Então, antes que dois pudessem chegar perto dele, dois tentáculos formados com névoa devoradora se moveram e o atacaram. Dois pularam para trás e se esquivaram. Porém, antes que ele pudesse ficar feliz, um terceiro tentáculo foi lançado em sua direção. Ele também se esquivou. Porém, o quarto tentáculo armado. Dois foi obrigado a se esquivar e pular para trás. Isso só terminou quando dois já estava muito longe de Nux e havia uma distância específica entre os dois. O que diabos? Qual é o alcance daquela névoa irritante? Dois questionaram em frustração. 100 metros, respondeu Nux com um sorriso no rosto. Os olhos de dois e três se arregalaram de surpresa quando olharam para Nux. No entanto, Nux ainda não havia terminado. Não é só isso, mas a melhor parte é que não é preciso de mana para controlar a névoa devoradora. Então, se vocês dois estão contando com o fato de que eventualmente ficarei sem mana e não poderei mais controlar a névoa, esqueça isso. Dois e três piscaram enquanto se entreolhavam. Alcance de 100 metros e sem consumo de mana. Isso não significa que eles estavam fodidos. Dois e três, pensem em algo assim que puderem. Caso contrário, vocês dois serão gravando um novo disco hoje, e isso será derrotado por um cultivador de estágio iniciante. Supreme Iron Good System capítulo 223 Cultivadores invencíveis em estágio avançado. Uau! Pensar que um cultivador de estágio iniciante seria capaz de derrotar dois cultivadores de estágio grande mestre com um arranhão em seu corpo. TSK. Até que ponto os poderosos caíram? Nux balançou a cabeça triste enquanto olhava para os dois corpos que estavam deitados à sua frente. No entanto, dois e três não responderam às suas provocações. Neste momento, eles tinham sua própria lista de problemas para lidar. Nux olhou para dois e três, que estava deitado no chão e começou a pensar. Todo o corpo deles, exceto a cabeça, estava cinza agora. A névoa devoradora é perigosa. Se entrar em seu corpo, entregar a entorpecer tudo. Seus músculos, vasos sanguíneos, seus nervos, fluxo de mana, tudo. O pior é que depois de entorpecer uma parte do seu corpo, ele se moverá para outro, e esse processo é assustadoramente rápido. Leva apenas alguns segundos para começar a se espalhar. Você pode tentar impedir que ele se espalhe com sua mana. No entanto, a névoa devoradora até devora a mana. Então isso também não funcionará por muito tempo. Só há uma maneira de lidar com a névoa devoradora depois que ela entra em seu corpo.
forçá-la a sair usando sua mana. No entanto, isso requer um alto consumo de mana. Mesmo que você consiga forçar a névoa para fora, o oponente simplesmente precisa forçá-la para dentro do seu corpo novamente. Um processo simples. Assim que todo o seu corpo estiver entorpecido e preenchido com a névoa devoradora, a névoa entrega a fazer o que é melhor. Ele escolheu a devorar. Seus músculos, ossos, tendões, tudo. Ele devorará até que sua existência seja exterminada deste mundo. É simplesmente um pesadelo para os inimigos. Havia um sorriso estranho em seu rosto enquanto ele dizia tudo isso. Hugo. Mestre. Por favor, faça algo sobre essa névoa. Você pode explicar o quão grande é sua habilidade mais tarde. Nux ouviu a voz escalonada de dois em sua mente. Nux riu e depois acenou com a mão. Claro, isso é apenas para inimigos. Já que vocês dois são meus subordinados, não precisam se preocupar. Ao dizer isso, a pele de 2 e 3 começou a recuperar a cor e nos próximos 5 segundos voltou ao normal. 2 e 3 se entreolharam e depois olharam para Nux. Você perdeu. Desta vez, você perdeu contra um cultivador de estágio iniciante. Nux transmitiu. E isso é besteira. Que tipo de habilidade absurda é essa? Tem alcance de 100 metros, não tem consumo de mana e não há limite de quantidade de névoa que você pode produzir. Isto é simplesmente injusto. Como alguém pode lutar contra isso? 3 reclamações. Bem, apenas fique mais forte. A névoa não funcionará tão bem contra um cultivador de estágio especialista. Um cultivador de estágio iniciante morreria nas mãos do cultivador de estágio especialista antes mesmo que a névoa pudesse começar a agir. E, claro, quando o dono da névoa morrer, a névoa também desaparecerá. Nux respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Ah? Isso não se tornará invencível sob os cultivadores do Expert Stage? É algo novo? Eu já não era invencível sob os cultivadores do King Stage? Nux transmitiu. Não, não é disso que estou falando. 3, no entanto, balançou a cabeça. Zumbi? Nux franziu a testa. Você realmente pode derrotar qualquer cultivador que esteja no estágio especialista ou inferior. No entanto, você pode derrotá-lo se estiver sem mana. Você pode impedir isso se estiver morto de cansaço. Nux balançou a cabeça. Mas com esta névoa, você pode derrotar qualquer cultivador de estágio grande-mestre ou de estágio inferior, mesmo se você não tiver mais mana ou se estiver tão cansado que não consiga mais mover seu corpo. É quase como se você pudesse derrotar seus inimigos enquanto dorme, e esses não são inimigos normais, são cultivadores do Grandmaster Stage. Você pode bloquear qualquer número de cultivadores do Grandmaster Stage sem usar uma única vez de mana. Isso simplesmente não faz sentido. Nux franziu a testa. O que 3 estava dizendo era verdade. Ele é de fato invencível no Expert Stage. Se fosse esse o caso. No entanto, por algum motivo, Nux sentiu que algo estava errado. Este não deveria ser o caso. Isto é realmente ridículo. Tudo bem, preciso fazer alguns testes. Vocês dois podem ir embora. Ele olhou para 2 e 3 e concordou. E uma longarina? 2 questionados. Você realmente acha que pode me impedir? Você ficou deitado no chão há apenas 1 minuto, não se lembra? O rosto de 2 se contraiu, porém, ele não conseguiu dizer nada. Aquela névoa negra era simplesmente absurda. Uma habilidade como essa não deveria existir neste mundo. 2 e 3 saíram do campo de treinamento e então Nux liberou o selo em seu cultivo. Então, ele sentou-se de pernas cruzadas e uma grande quantidade de névoa negra foi liberada de seu corpo. Nos próximos 10 segundos, a névoa devoradora se manteve por toda a área e formou um círculo de raio de 100 metros com Nux como centro. Nux olhou para seu MP e viu que não houve nenhuma mudança nele. Porém, mesmo depois disso, Nux teve a sensação de que não poderia manter este círculo pelo tempo que desejava. Nux então esperou. Ele esperou que algo acontecesse. A névoa de aparência sinistra que formava um círculo de cor escura parecia assustadora. Era bom que Nux tivesse ordenado que todas as pessoas saíssem antes de começar o treinamento. Caso contrário, muitas pessoas ficaram chocadas com este círculo de aparência sinistra. Nux, que estava no centro do círculo, não sentiu nada e decidiu fechar os olhos. Isso estava ficando chato, porém, ele precisava testar seus limites. Isso era importante.
Nux ficou lá por 4 horas e de repente, a névoa devoradora começou a desaparecer. O que aconteceu? Nux franziu a testa enquanto olhava para a névoa devoradora que estava desaparecendo no ar. E uma vez que a névoa desapareceu completamente, uma dor de assalto agudou na mente de Nux. Supreme Arengon System capítulo 224. Seu poder não é mau, certo? Depois que a névoa desapareceu, uma dor aguda assaltou a mente de Nux e ele significativamente de dor. Nux. Tyr ouviu o que aconteceu com 2 e 3, então decidiu caminhar em direção ao campo de treinamento e ver o que Nux estava fazendo. Lá, ela viu uma enorme névoa negra espalhada por todo o lugar e decidiu esperar. A névoa então desapareceu e um sorriso apareceu no rosto de Tyr. Vamos surpreendê-lo por trás, ela pensou interiormente. Porém, logo escolheu seu grito e correu em sua direção. Nux. Tyr apareceu perto de Nux e agarrou suas mãos preocupadas. Seus olhos então pousaram no rosto de Nux e isso a preocupa ainda mais. O rosto de Nux estava pálido como papel. Veias saltavam em sua cabeça enquanto ele cerrava os dentes. Era claro quanto ele sentia, porém, como Tyr estava aqui, ele se controlou e não era mais específico. Você está bem? Tyr questionou preocupado enquanto dava tapinhas nas costas dele com uma mão e segurava a mão dele com a outra. Eu estou bem. Não se preocupe. Nux respondeu com voz rouca. Isso não parece bom para mim. Olhe para o seu rosto. Tyr respondeu em pânico. Não se preocupe. Estou bem. Não estou mentindo. A dor também está atrapalhando. Nux murmurou. Sua voz estava muito melhor do que antes. Tem certeza? Tyr questionou. Ela estava prestes a chorar quando o viu sorrir tão fraco para ela. Ela não gostou de nada disso. Confie em mim. Estou bem. Nux respondeu e então sentiu seus olhos ficarem pesados. Eu só preciso dormir um pouco. Então, ele fechou os olhos e sua cabeça pousou no ombro de Tyr enquanto ele desmaiava. Tyr entrou em pânico ainda mais. Porém, logo descobrimos que o rosto de Nux começou a recuperar a cor e aquelas veias também desapareceram. Sua respiração estava calma. O pulso e os batimentos cardíacos foram um pouco mais rápidos que o normal, porém não era letal. Tyr suspirou de rompimento. Então, ela pegou Nux e caminhou em direção ao quarto dele. 8 horas depois, Nux abriu os olhos e assim que o fez foi saudado pela visão de 5 lindas mulheres olhando para ele com olhares preocupados no rosto. O que aconteceu? Suas memórias ainda eram um pouco nebulosas, porém, logo, ele lembrou o que havia acontecido. Ele então se virou para suas garotas e raios. Não se preocupe, pessoal, estou bem. Tyr, Skyla, Lamy, Felbert e Eda que estavam olhando para ele suspiraram. Quanto tempo se passou desde que desmaiei? Nux questionou. 8 horas, respondeu Tyr. Nux assentiu. Ele então olhou pela janela e viu que já era meia-noite. Então todos nós perdemos nossas sessões de hoje, hein? Ele murmurou decepcionado. Não se preocupe com isso, nós compensaremos mais tarde. Sim, sua saúde é muito mais importante. Eu entrei em contato com a irmã Alura também. Ela está preocupada com você, mas ela queria vir aqui. Eu disse a ela para não vir. Você fez um bom trabalho. Nux enviou e Eda enviou de volta. Nux então olhou para Felbert e murmurou. Você também não precisa voltar. Você precisa descansar bem para poder se acostumar com o trabalho novamente. Não é a primeira vez que estou fazendo isso. Voltarei quando você estiver bem, respondeu Felberta. Sim, depois de desfrutar da sua estadia aqui na pensão de Algnux, ela decidiu voltar e continuar o seu trabalho como visconde. Afinal, ela não pode deixar tudo para Joiab. Estou bem agora, Nux murmurou. Não, você não está bem. Você precisa descansar hoje. Felberta murmurou. Sim, a irmã Alura também disse a mesma coisa. Ela disse que você não precisa ir lá hoje. Apenas descanse aqui. Eda concordou. Sim, você precisa descansar. Tyr murmurou e Lamy assentiu também. Tudo bem, vou descansar. Nux assentiu impotente. Nux. De repente, Skyla assimilar. Nux olhou para ele e viu uma expressão preocupada em seu rosto. O que aconteceu? Por que você parece tão tenso? Ele questionou com um sorriso gentil. Seu poder. Não é algo maligno que está prejudicando você, é? Skyla questionou.
Nux apenas balançou a cabeça e riu. Minha fofa Esquila, tudo que é preto não significa que seja mal. Não está prejudicando meu corpo de forma alguma, não se preocupe. Então como você desmaiou? Esquila questionou. Eu simplesmente abusei dessa habilidade, nada mais, respondeu Nux. Na verdade, ele também não tinha certeza disso, porém, no momento, essa é a única explicação plausível que lhe vem à mente. Tem que haver um limite para a habilidade dele, senão seria um pouco absurdo. Talvez isso seja algum tipo de limite. Ele precisa testar um pouco mais. Tudo bem. MHM, não se preocupe. Estou bem agora e vou me certificar de não usar demais a habilidade novamente. É melhor você. Esquila fez beicinho. Tudo bem, pessoal, saiam do quarto agora. Nux precisa dormir. Tira murmurou e todos saíram da sala. Nux, você está bem? Depois que todos vieram, Nux ouviu a voz em pânico de Alura em sua cabeça e traição. Então, depois de conversar um pouco com ela e acalmá-la, ele naturalmente a ligação telepática e seu rosto ficou sério. Ele pediu a mão e logo névoa negra saiu de sua palma. Vendo a névoa devoradora, um grande suspiro escapou da boca de Nux. Eu ainda posso usá-lo. Ele estava com medo de não conseguir usar sua névoa e não queria perder essa habilidade ridícula assim. No entanto, seus medos foram infundados e ela pode usá-los perfeitamente. Ele obteve e viu que todo o resto também estava bem. Era como se o que acontecesse há algumas horas não tivesse acontecido. Preciso pensar mais sobre o que aconteceu. Provavelmente aconteceu porque eu poderia ter usado muita habilidade. Mas o que eu uso demais? O que é necessário para usar a névoa devoradora? Ainda há muitas coisas sobre físicos que eu não conheço. O mantra do demônio devorador da névoa também não ajuda. Não há nada que possa me ajudar também na loja. Nux pensou interiormente e suspirou novamente. Ah, parece que a única pessoa em quem posso confiar sou eu mesmo. Supreme Arengon System capítulo 225. Isso significa que estou livre agora. Neste momento, a Maya Skifal estava deitada em sua cama grande com os olhos abertos. Pela sua expressão parecia que ela estava pensando profundamente em algo. E, para Ladia Maya pensar tanto em alguém, quem é aquele homem de sorte? De repente, a Maya ouviu uma voz brincalhona e um homem, sentado em sua cama, apareceu bem diante de seus olhos. Vendo a expressão de surpresa no rosto dela, Nux pediu. Ele queria provocá-la mais, porém, o que foi Nux? Porém, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a Maya reagiu o mais rápido que pôde e o abraçou com força, enterrando o rosto em seu peito. Você está bem? Ouvi dizer que você desmaiou. O que aconteceu? A preocupação em sua voz era clara como o dia. Nux franziu a testa e questionou. Como você sabia disso? Alura me contorno, respondeu a Maya. Ah? Vocês dois conversaram? Sim, usamos essa conexão telepática, responderam a Maya e Nux acenou com a cabeça em compreensão. Foi algo bom. Suas garotas deveriam se dar bem. Na verdade, ele ficou feliz por Alura ter tomado a iniciativa de entrar em contato com a Maya. Pelo que aprendeu, a Maya precisa de alguém que possa falar com ela como uma igual, como uma amiga. Claro, ele também estava lá, porém, quanto mais, melhor. Então ele queria que suas mulheres conversassem com a Maya e se dessem bem com ela. Claro, ele não pode forçar ninguém a fazer isso. Afinal, suas mulheres não sabem muito sobre a Maya. Isso não é significativo agora. Diga-me, você está machucado? Como você desmaiou? Posso fazer algo por você? Espere, por que você está aqui? Você não deveria descansar agora. Se você quisesse algo de mim, você poderia ter usado apenas a conexão telepáticos. Nux riu e deu uma tapinha na cabeça dela para acalmá-la. Não se preocupe, estou completamente bem agora. A Maya finalmente anunciou a cabeça e informou o rosto de Nux. O cor de sua pele parecia bom, sua respiração estava normal e todo o resto também estava bem. Ele realmente parecia estar bem. Um suspiro de colapso escapou de sua boca e então ela questionou. Então o que aconteceu? Como você desmaiou de repente? Bem, eu abusei da névoa devoradora. Nux deixou escapar. Névoa devoradora. A Maya franziu a testa. Nux então veja que a Maya ainda não sabia que ele tinha o físico dela agora. Ele pediu a mão e a névoa devoradora vazou de sua palma. Vendo isso, os olhos de Amaya se arregalaram de surpresa.
Ela não conseguiu acreditar no que estava acontecendo em sua frente. Vê, você também tem o físico demoníaco da névoa devoradora? Ela gaguejou. Eu não tinha um antes. Peguei o seu, respondeu Nux. HU? Sei como isso é possível. Amaya questionou confusa. Primeiro, aquele aumento no cultivo com sexo e agora isto. Suas visões do mundo estavam mudando mais uma vez. Bem, você se lembra de como eu compartilho o cultivo com meu parceiro sexual, certo? Nux questionou e Amaya assentiu. Minha habilidade não para por aí. Posso fazer o mesmo com físicos também. Posso pegar? Não, pegar não é a palavra correta. Posso copiar o físico da mulher com quem estou fazendo sexo. Nux revelou e Amaya piscou algumas vezes. Levaria algum tempo para ela digerir essa informação. Isso foi simplesmente ridículo. Como poderia existir uma habilidade tão ridícula? Nux, que olhou para seu rosto chocado, começou a pensar em alguma coisa. Devorador da névoa de Montpsique era algo que pertencia a Amaya. O fato de lhe tê-lo pode não ser muito digerível para ela. Há chances de que o pensamento, fui usado, surgiria em sua mente. Nux sabia disso. No entanto, ele ainda decidiu contar a verdade. No final, quanto mais ele esconder, pior ficará. Sempre foi melhor manter o mínimo de segredos possível. Nux então continuou observando suas expressões e logo Amaya abriu a boca. Isso significa que estou livre agora? Ela questionou com um olhar vazio no rosto. Nux franziu a testa. Ele não sabia do que ela estava falando. Você tem meu físico, correto? Sim. Nux assentiu. Então isso significa que você é imune à névoa devoradora? Bem, sim, estou, admitiu Nux. Então isso significa que não preciso mais me conter? Amaya questionou e seus olhos vazios começaram a brilhar intensamente. E no quê? Já que você é imune à névoa devoradora, então não importa se eu de alguma forma perdi o controle sobre a névoa dentro do meu corpo enquanto estamos fazendo sexo, certo? Isso é verdade. Isso não significa que não preciso me conter agora. Amaya exclamou enquanto seus olhos negros como um abismo brilhavam ainda mais. Desta vez, foi Nux quem ficou em silêncio. Era com isso que ela estava preocupada. Que pervertido. Nux riu. Amaya, porém, ignorou completamente suas palavras e retribuiu o abraço. Isso é bom. Estou feliz que você tenha essa habilidade incrível. Nux piscou algumas vezes, ainda confuso sobre o que estava acontecendo. No final, apenas sorriu e deu um tapinha na cabeça de Amaya. Na verdade, ele queria discutir mais sobre o físico demoníaco da névoa devoradora. No entanto, ele sentiu que deveria fazer algo muito mais importante agora. Então que tal testarmos? Um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava. Que tal testarmos como é fazer sexo sem se conter? Nux questionou enquanto pegava Amaya de sua cama e a colocava em seu colo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Amaya enquanto ela olhava nos olhos dourados de Nux. Nux então aproximou os lábios dos ouvidos dela e sussurrou com uma voz incrivelmente gentil, você ainda não tomou banho, não é? O rosto de Amaya ficou vermelho quando ela se lembrou da sessão de banho de ontem e então ela concordou. Milímetros. Eu também não tomei. Que tal fazermos isso juntos? Nux questionou com sua voz gentil de sempre. Uma voz que o faz parecer um belo demônio encantando um mortal para fazer o que quisesse. Então, um pequeno rubor apareceu no rosto de Amaya enquanto ela sentia novamente. Milímetros. Não havia como ela dizer não a uma oferta como essa. O sorriso de Nux se alagou. Ele então pegou Amaya na mão como uma princesa e entrou no banheiro. Depois, melhora-se uma longa sessão de banho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.